Bom dia, meus amigos. Tudo bem? Estou aqui de volta depois de alguns meses sem falar com os meus amigos, com os meus seguidores, com muita gente bacana que anda por aqui nas minhas redes sociais. Eu hoje vim falar sobre um tema muito importante que chama pouco a atenção das pessoas diante de todo esse quadro que a gente viveu nos últimos meses, né? O quadro político, o quadro de eleição, muitas ofensas de um lado e do outro, muita falta de percepção de algumas pessoas, muita falta de entendimento. Nós vivemos num país que tem pouco mais de 500 anos, que foi descoberto, talvez, por um grupo de estrangeiros. E estamos num processo de evolução. Esse processo de evolução, ele é permanente, ele é extremamente importante. E é muito válido que você entenda o que eu vou falar, que eu vou fazer uma abordagem aqui em relação a esse processo de evolução. Então, o que mais me chama a atenção nesse momento é que ainda hoje, em pleno século XXI, as pessoas ainda não têm o entendimento de coisas que aconteceram no passado. Por exemplo, em 1847, a partir dessa data, os pensamentos, as ideias de pensadores como Marx e Engels passaram a construir o imaginário e o entendimento de pessoas na Europa, depois em outros países do mundo. Esse processo de transformação, esse processo de compartilhamento dessas ideias, desses ideais, acabou gerando no mundo uma quantidade de pessoas que acreditavam nesses ideais, ingenuamente acreditavam nesses ideais. E o que aconteceu ao longo do tempo? Ao longo do tempo, alguns países assumiram esse ideal como uma atividade política e dessa atividade política transformaram seus países em países ditos marxistas, defensores dos ideais marxistas e comunistas. Foi assim na União Soviética, a partir de 1917, foi assim na China maoísta, foi assim em muitos outros países e recentemente na Venezuela. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: nós temos que ter um entendimento que as pessoas que passam por esse processo, elas estão num processo de evolução. Elas não têm a obrigação de ter o entendimento que nós temos, por exemplo, que esse regime ideológico que matou mais de 1 bilhão de pessoas em todo o mundo, no Brasil mais de 1 milhão de pessoas morreram por conta da atividade política desses partidos de esquerda, marxistas. Nós temos que ter o entendimento que essas pessoas não são obrigadas a ter o nosso grau de conhecimento, o nosso grau de evolução na compreensão do atraso de tudo isso. Eu quero começar o meu discurso hoje falando isso com vocês e pedindo que vocês tenham 3 coisas em relação a essas pessoas: o entendimento, a compaixão e a percepção de que eles são pessoas ainda em evolução e não têm ainda o entendimento do que é o melhor para o mundo. Meu nome é Charbel Capaz. Quero deixar esse recado hoje para vocês.